Vamos começar então pela parte teórica, que eu acho que é a parte mais chatinha, mas que ela é muito importante para a gente usar na hora da prática, né? Então, quando tu for tomar as tuas decisões na hora de criar a tua arte, é muito importante que tu tenha bem fixo na cabeça a teoria. Então, eu vou passar por ela aqui de uma forma mais direta, de uma forma mais simples, mas que fixe bem na tua cabeça para quando tu for tomar as decisões e conseguir criar uma imagem que, além de ser bonita, ela passe exatamente a mensagem que tu quer passar com ela, que é o ponto mais importante. Quando a gente for criar uma imagem, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer comunicar. E tendo uma teoria boa na nossa cabeça, a gente sabe muitas ferramentas e formas para poder comunicar isso do jeito certo. Então vamos passar um pouquinho aqui agora pela teoria. Eu quero falar um pouco sobre os elementos do design, para que tu saiba com o que tu vai poder trabalhar na hora de criar tua arte. Então vamos passar por alguns deles aqui, para que tu possa ver todos de uma forma bem direta no começo e depois a gente passa um pouquinho por cada um, tá? Então as linhas, as formas, os objetos, o espaço, as cores, textura, tipografia e imagens. Essas são as principais coisas que a gente vai usar, se não todas. Eu acredito que toda imagem que a gente cria, que eu crio, ela não tem nada que fuja desses elementos que eu estou te apresentando. Eles podem ser um pouco diferentes do que eu vou apresentar aqui, porque eu vou apresentar de uma forma simplificada nessa primeira parte, mas tu vai ver que depois as linhas ou as formas, elas acabam se tornando algo maior quando a gente consegue misturar ela com cores ou imagens ou texturas. Então a gente vai aprendendo aos poucos para depois chegar onde a gente quer chegar. Então vamos passar um pouquinho por cada uma delas para que eu possa te explicar e te apresentar elas. As linhas são bem simples. As linhas são a distância entre dois pontos, a distância de um ponto ao outro. Ela não precisa ser uma reta, tá? Ela poderia ter uma curva aqui, um loop, uma coisa. Então, linhas são linhas, não tem muito mistério. Formas. O que são as formas? São o contorno de um objeto plano, tá? São o contorno de um objeto plano, não tem muito mistério também, mas as formas elas são divididas em dois grupos, que são os geométricos, onde a gente tem o quadrado, círculo, triângulo, losango, polígono, que são realmente formas geométricas, o nome já diz tudo, e a gente tem as formas orgânicas, que são formas que elas não têm uma geometria definida e que geralmente elas representam alguma coisa. Então, se a gente for ver o bigode, a cadeira, o pato, são coisas bem óbvias, assim, tu vê a forma, tu vê que ela não é geométrica e ela já te remete a uma imagem. Isso daqui não é um pato, isso é uma forma orgânica que te lembra um pato, entende? E agora, além das formas, a gente tem os objetos, que começam a se assemelhar mais com a vida real. Então, o que são os objetos? Eles são formas com 3 dimensões. Então, a gente tem a altura e a largura, que a gente já tem nas formas, e a gente também tem profundidade. Deixa eu colocar o defeitinho aqui. Tá? A gente também tem a profundidade, porque assim a gente se assemelha mais a um objeto. Aqui eu consigo ver que ele não é algo flat, que a gente chama quando é plano, ele não é algo flatado, ele é algo que tem uma profundidade e com isso eu consigo imaginar ele num mundo tridimensional, que é o mundo que a gente vive e é o mundo que a gente está acostumado a enxergar as coisas. Além disso, a gente tem o espaço, que é exatamente o que o nome diz, o espaço entre as coisas, entre os elementos. Então, o espaço eu coloco ele aqui como um elemento, mas ele não é um elemento, tá? Ele é algo entre os elementos, digamos, é o espaço entre os elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um espaço entre essa linha e essa tipografia, entendeu? E o espaço a gente vai ver depois como a gente usa ele para juntar e separar coisas que tenham algo em comum e que passem a mesma mensagem. Cor não tem mistério, são cores, né? Onde a gente tem cores primárias, secundárias, terciárias, mas a gente vai ver isso mais pra frente, agora não é interessante que a gente saiba para não misturar tudo. Textura. A textura, ela é o valor tátil de uma superfície, tá? Se a gente for ver aqui, por exemplo, a gente tem uma forma, que a forma tem a superfície, que é onde a gente imagina algo tátil, como se, onde a gente fosse tocar, tá? Então aqui eu já passo uma ideia de pelo, por exemplo, eu não passo mais uma ideia de uma superfície plana, eu passo a ideia de uma superfície que tenha uma textura, ou que tenha algo tátil, aqui de ou parede ou areia, aqui de parede mesmo. Então eu dou essa tridimensionalidade dela através de textura, através de uma imagem. A tipografia, que é texto, a tipografia é a linguagem em seu formato visual.
Então, são várias fontes, várias formas de letras que a gente pode usar, onde cada uma tem uma intenção diferente. Ela tem algumas que são mais clássicas, algumas que são mais infantis, mais divertidas. Isso também a gente vai ver mais pra frente. E a imagem, tá? A imagem, ela é uma foto, uma imagem, mas além disso, a gente trabalha com imagens como fotografias, ícones e logos e também ilustração. Então tudo isso entra como imagem. Sobre os elementos básicos é isso. Depois a gente vai ver como juntar alguns elementos para fazer com que eles se tornem algo mais atrativo aos olhos, mais bonitos e que passem a mensagem certa que a gente quer passar. Então a gente se vê na próxima aula e até mais.